A regra dos 5 segundos tinha um significado diferente na minha casa. Quando meus pais começaram a envelhecer, começaram a ter dificuldade para se locomover pela casa, limpar, fazer as tarefas domésticas, essas coisas. Depois de algum tempo pensando, eles decidiram que iriam vender a casa e se mudar para algum lugar mais adaptado para idosos. Meu irmão e eu queríamos protestar. Tínhamos crescido naquela velha fazenda. E voltar para casa nas férias, para passar um tempo com toda a família, sempre foi o ponto alto do ano. Tantas memórias e tradições foram criadas naquela casa. E me dói só de pensar que haveria um tempo em que minha mãe e meu pai não estariam lá esperando que voltássemos para visitá-los. Eles perceberam nosso desânimo. Então, antes da casa ser vendida, eles combinaram que voltaríamos para fazer um último jantar em família naquela casa. E esse era o plano naquele ano. Jantar, assistir a um filme e tirar uma última foto juntos na frente da casa. Meu irmão comprou uma passagem aérea e combinou que eu pegaria no aeroporto. Juntos, pela última vez, fizemos a viagem para onde crescemos. Sempre me surpreendeu quantas memórias podem estar ligadas a um único lugar. O cheiro da casa, quando você entra, o som dos meus pais cozinhando no jantar na cozinha, brigando um com o outro. Era tudo como eu me lembrava. Tudo estava no seu lugar. Eu estava em casa novamente. Passei pelo meu irmão, que estava no sofá acariciando o gato, e fui para a cozinha para ver se minha mãe precisava de ajuda com alguma coisa. Ela disse que sim e perguntou se eu poderia descer na adega e pegar mais tempero para ela. É claro, eu disse que sim. Quando eu estava me afastando, ela me parou e me deu um olhar que já tinha visto milhares de vezes. E ela disse: "Não se esqueça da regra dos 5 segundos, meu bem." Só esta frase carregava um peso enorme de nostalgia. Quando meu irmão e eu estávamos crescendo, nossos pais sempre nos diziam para não esquecermos dessa regra. Toda vez, sem falta, antes de descermos naquela adega, velha e empoeirada, eles nos lembravam da regra. A regra era simples. Ao entrar na adega, você deve ligar a lâmpada que estava pendurada no centro da sala. E ao sair da adega, você tem 5 segundos para chegar ao topo da escada, depois que a luz se apaga. Eles nunca explicavam por que tínhamos uma regra tão boba, ou o que aconteceria se você não a seguisse. Quando éramos jovens, não sentimos necessidade de questionar nossos pais. Afinal, era uma regra simples e sempre tomamos cuidado para cumpri-la. Anos se passaram e nada mudou. Não havia muito o que fazer na adega. Então, nunca realmente descemos lá. As únicas coisas que havia lá eram ferramentas de jardinagem, alguns produtos químicos para limpeza e uma pequena despensa com alimentos enlatados. Certamente não era um lugar para crianças brincarem, razão pela qual eu supunha que meus pais inventaram a regra. Eles não queriam que nós estivéssemos lá embaixo, então inventaram a sinistra regra dos 5 segundos, que fez um ótimo trabalho nos deter. Crianças são imaginativas e quando éramos jovens só podíamos imaginar o que poderia vir lá embaixo. Eu tinha deixado a porta da adega aberta e desci a longa escada de madeira velha, usando a luz fraca que emanava do topo da escada para navegar para baixo, até a pequena lâmpada pendurada no centro da sala. Rapidamente puxei a corda para ligá-la. Fiquei um pouco surpreso ao descobrir que a luz ainda funcionava, pois tinha certeza de que meus pais idosos não desciam aqui com frequência. E da casa para a adega sempre foi bastante surreal. Um momento você está em um ambiente quente e nostálgico, e no próximo você está cercado por paredes de concreto, claustrofóbicas, que pareciam se aproximar de você quanto mais tempo você ficava lá. O ar estava viciado, como se tudo tivesse sido inalado e exalado há muito tempo. Um armário alto, branco acinzentado, no fundo da adega.
Ele servia como despensa para itens alimentícios que tinham longa vida útil, que não era usado com frequência, suficiente para justificar que fosse estocado na despensa de cima. À sua direita, pilhas e pilhas de caixas enchidas, todos aqueles cantos da adega. Quando criança, sempre que descia naquela adega escura, nunca estava sozinho. Meu irmão sempre vinha comigo e eu sempre vinha com ele. Enquanto um de nós pegava o que quer que tivéssemos descido para pegar, o outro ficava de guarda. A pessoa de guarda usava seus olhos para escanear todos os lugares possíveis onde um monstro poderia se esconder. Quando eu estava de guarda, eu olhava para as caixas cheias de lixo no canto da sala e rezava para não ver movimento algum entre as rachaduras. Já meu irmão sempre observava as escadas, esperando que nada agarrasse nossos pés da escuridão abaixo, enquanto corríamos para o topo. Sendo jovens impressionáveis, nós realmente acreditávamos que poderia haver algo lá embaixo, esperando que cometêssemos um erro ou que a luz se apagasse. Eu abri o armário empoeirado e comecei a vasculhar seu conteúdo. Quando cheguei à prateleira de baixo, encontrei o que procurava escondido bem atrás da camada de outras latas. Aham, aqui está os temperos. Peguei ele e me virei, e a luz se apagou, enchendo a adega de escuridão. Assustado, dei alguns passos para trás, mas parei quando bati em uma das muitas pilhas de caixa no canto da adega. As torres de papelão tremeram e algumas caixas caíram no chão, espalhando seu conteúdo ao tombarem. Não que eu pudesse ver alguma coisa. A escuridão era onipresente, oniconsumidora. 5. Contei na minha cabeça, enquanto tentava me firmar e controlar a respiração. Dei um pequeno passo à frente, na direção da lâmpada. Ouvi as caixas atrás de mim se moverem. 4. Senti um leve puxão na manga da minha camisa. É quase imperceptível, de tão leve que era. Provavelmente eu não teria percebido, mas como todos os meus nervos em alerta máximo, eu senti tudo. 3. Dei outro passo à frente, mas meu braço foi puxado para trás, me parando na hora. Meu coração batia forte no meu peito. Eu consegui sentir cada batida. Lembro-me de gritar: "Solta!" enquanto puxava meu braço. O aperto foi liberado, me fazendo cair em direção ao centro da sala. 2. Levantei-me o mais rápido que pude, de frente para as pilhas de caixa no canto da sala. Em um instante, a lâmpada pendurada piscou de volta, iluminando o rosto do meu irmão enquanto ele dizia: "Pô!" O que seguiu foi uma mistura de raiva e alívio enquanto eu tentava repreendê-lo. Minhas palavras foram abafadas por sua risada, e não acho que ele ouviu uma única coisa que eu disse. Nenhum de nós desligou a luz e juntos subimos aquela longa escada de madeira de volta para a casa quente e familiar em que crescemos. Meu irmão fechou a porta da adega e encaixou o ferrolho em sua bainha de metal. Nunca me ocorreu questionar por que exatamente a adega tinha uma fechadura do lado de fora. Não havia nada lá dentro, então por que ter uma fechadura? Principalmente desse tipo. Bem, estávamos de volta na cozinha e meu irmão estava contando para nossa mãe como ele me assustou na adega. Eu não pude deixar de sorrir. "Foi só isso", disse ele. Eu desliguei a luz e ele começou a gritar: "Para, não minta. Se você não tivesse se esguiado atrás das caixas, eu não teria gritado assim", eu disse. Meu irmão só dobrou o que disse. "Tá, agora você tá mentindo. Eu sequer cheguei perto dessas caixas. Você simplesmente começou a surtar e se debater no escuro depois que eu apaguei a luz." "Aham, tá bom. Você não me agarrou por trás das caixas?" perguntei. Eu não consegui dizer se ele estava mentindo ou não. Mesmo que um de nós estivesse mentindo, nenhum de nós quebrou o personagem. Meu irmão percebeu a seriedade do meu tom e deixou de sorrir. "Não, cara", disse ele. "Eu apenas desliguei a luz e você perdeu o controle e começou a gritar. Foi isso." Naquele momento,
estávamos apenas nos olhando, tentando dizer se a outra pessoa estava mentindo ou não. Até mesmo nossa mãe parecia desconfortável. Depois do jantar, tiramos uma foto na frente da casa. E foi a última vez que vi aquele lugar com meus próprios olhos. Meu irmão voou para casa. E já eu fiz uma longa viagem de carro de volta para minha casa. A casa foi vendida poucos meses depois. Bem, eu só posso esperar que meus pais tenham contado aos novos compradores sobre a regra.